estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast animal. Eu sou o André Bucão, médico veterinário, apresentador desse programa. Hoje a gente recebe aqui o adestrador André Barbosa. Vou deixar ele se apresentar. Olá, boa tarde. Eu sou o André Barbosa, trabalho com adestramento de cães e mudança de comportamento de cães. Então, aquele cão que rói o seu móvel na casa, é eu que vou lá consertar. E você está há quanto tempo trabalhando com adestramento? Então, eu comecei a trabalhar com adestramento de cães por volta de 2012, 2013. E aí fiz alguns cursos fora e comecei a treinar cães de amigos, de vizinho, de colegas. E vi que era um mercado que precisava de profissional qualificado. E comecei a ir atrás, tentar me qualificar o máximo possível. E aí tive alguns professores de renome, como um dos pupilos do nosso amigo César Milan. Aqui no Brasil, Alexandre Rossi, fiz alguns cursos com ele. E de lá para cá eu tenho procurado me aperfeiçoar cada vez mais nessa área de comportamento de cães. Uhum. Então, assim, você faz o adestramento, além do adestramento básico, né? Também visando essa mudança de comportamento. Então, o adestramento, ele se divide em módulos. Existe o primeiro módulo, que você vai trabalhar a parte de obediência, a parte dos comandos principais. O senta, o deita, o fica, o andar sem arrastar na guia, o chamamento, o cão vir quando você chamar. E em paralelo a isso, eu trabalho a parte de mudança de comportamento. Com o tempo, eu consegui observar que o grande problema dos cães, eles não têm atividade cognitiva. Os tutores, óbvio que por falta de conhecimento técnico, não sabem como oferecer atividade cognitiva para esses cães. E aí você tem um cão que é extremamente agitado, um beagle, por exemplo, dentro de um apartamento. E aí os donos acabam tendo problemas de comportamento com esse cão. Quando você começa a inserir atividades cognitivas, principalmente junto com essa parte de comandos de obediência, você consegue equalizar isso, deixar o cão um pouco mais tranquilo. Esse é o objetivo do adestramento. Então ele tem um módulo de comportamento básico, né, que é os comandos, como eu citei, essa parte de obediência, e aí quem quer aprofundar mais, aí tem a parte de busca e captura, a parte de proteção, essa outra parte mais técnica do adestramento. Mas atualmente você trabalha mais com a parte de comportamento. Então, hoje não tem como, a maioria dos donos, eles precisam resolver alguns problemas imediato. Então, eu preciso resolver de imediato aquele problema. Então, alguém me liga, pede uma ajuda, eu preciso inserir a parte de obediência, porque o cara não consegue sair com o cachorro dele, ou porque o cão é agressivo, ou porque puxa muito a coleira. E dentro de casa o cachorro ele tem muita energia. E aí então a gente acaba oferecendo a solução dessas duas situações. Tanto a parte de comportamento como a parte de comandos de obediência. Hoje o meu foco é esse, comportamento e obediência dos cães. Exatamente. E essa questão, hoje em dia, até em função da própria pandemia, a gente teve um aumento do número de cães muito grande, né? E muitos não avaliam a questão do ambiente que ele tem com o animal que ele vai adquirir. Certo. Isso interfere bastante, né? Então, a gente costuma, quando me chamam para escolher um filhote para aquela família, para fazer um trabalho orientado desde o início, a primeira coisa que a gente precisa analisar é qual é o nível de energia que aquela família tem. Nem todo mundo é igual. O meu nível de energia é diferente do seu nível de energia. Eu gosto de correr todos os dias, eu gosto de nadar, eu gosto de pedalar. Outras pessoas não têm essa rotina. Então não adianta eu pegar um cão que não gosta de fazer, um bulldog inglês que não gosta de atividade física e querer me acompanhar numa corrida. Ele não vai aguentar. Ele não vai aguentar. Da mesma forma, o inverso. Se eu não gosto de atividade física, eu prefiro ficar em casa lendo o meu livro, não adianta eu pegar um border collie. Porque é um cão que ele necessita de atividade física. Então, quando me procuram, eu tento orientar o proprietário, o cliente, o tutor, exatamente nisso. Achar um cão, equalizar um cão que tenha esse tipo de energia. Infelizmente, essa parte de
você fazer um trabalho precoce para ter um cão é muito novo, principalmente aqui em Brasília. Então as pessoas acham o cachorro, nossa, que cachorro bonitinho, ai, que lindo, é uma bolinha de pelo, mas é um Rottweiler. E aí a pessoa não sabe como lidar com isso dentro do apartamento. Então, a gente acaba tendo que socorrer os clientes de forma imediata. Então o cara já tem um Rottweiler, já tem um dog alemão, já tem um cachorro com um nível de energia muito exacerbado, e aí a gente precisa ir lá orientá-lo para saber como controlar esse cão, para ele não destruir o apartamento, para ele não se tornar um cão agressivo. Hoje o grande problema é o seguinte, você mora numa kitnet ou você mora em um terreno gigante. Dificilmente é um meio termo, poucos casos são meio termo. E aí quando você tem essa situação, você coloca o seu cão sempre dentro de uma redoma, uma bolha, e aí ele fica blindado. Quando ele vai à rua a primeira vez, tudo para ele é uma ameaça. Se ele identifica aquela criança, aquele outro cachorro, aquela outra pessoa como uma ameaça, porque não é do convívio dele, ele vive dentro de uma kitnet de 40 metros ou um terreno de 10 mil metros, é sempre os mesmos estímulos. Qualquer coisa diferente do que ele é acostumado a ver, ele identifica como uma ameaça. E aí, como o cachorro revida uma ameaça, ele vai latir, ele vai mostrar os dentes e ele vai morder. Então, a gente precisa fazer um trabalho de conscientização com a população para que não adianta você ter um cachorro, isso independente da raça. Hoje é muito moda você pegar uma raça específica, hoje nós temos aí os pitbulls da vida, que todo mundo martela muito em cima do pitbull, mas o problema não é a raça, o problema é a forma que se cria. Então se você tem um cachorro, seja ele pitbull, Rottweiler, York, qualquer um desses, se você não consegue oferecer o básico para esse cão, uma condição de vida mínima para esse cachorro, ele vai morder. Óbvio que a mordida do York vai ser diferente da mordida do Pitbull, só que são mordidas. O Pitbull, eu não sei se as pessoas têm essa informação, as raças Pitbull, American Bully, Amstaff, são cães que eles são para companhia. Em 1980, um iluminado achou que esses cachorros iam ser legal com briga. E aí jogou isso na mídia, aí aquelas rinhas de cachorro, aquela confusão, e infelizmente as pessoas só pegam o lado negativo da história. Nos anos 70, foi o Doberman. Era o que era abominado por todo mundo. Esses dias eu atendi dois, cara, que era uma raça que eu praticamente não via há muito tempo. O Doberman? Doberman, um casal. Existe um grande amigo meu que ele é criador de Doberman aqui em Brasília, que é o Dom Délios. São os melhores Dobermans que eu já vi na vida. Os cães dele são fabulosos. Já tive com ele algumas vezes, os cães dele são fabulosos. E aí as pessoas acabam estereotipando a raça. Então não é a raça, não é o Doberman que é uma raça ruim, não é o Pitbull, não é o Rottweiler, é o peão, é a pessoa lá que não sabe como manipular o cachorro e deixa o cachorro se tornar daquela forma. E aí a gente acaba vendo essas atrocidades aí. Tem lá perto do meu consultório tem um pet shop, eles têm uma cliente lá que está querendo levar o cachorro dela para tomar banho, mas é um York extremamente agressivo. Ninguém consegue mexer com ele. Mais uma vez, não é uma raça específica, é a forma que se cria. Porque ele provavelmente respondeu uma vez de forma agressiva, o povo recua, e aí ou reforça. Você sabe que a maioria das pessoas fazem? O cachorro tá vindo, o cachorro lá no final da rua. Eu vou pegar o meu cachorro que ele nunca vai fazer. Esse fato de você tirar o cachorro do chão e botar no seu colo, você tá dando poder pro cachorro para falar, cara, eu posso fazer o que eu quiser. Eu tô liberado a fazer o que eu quiser. E aí ele late uma vez, late duas vezes e isso se torna comum. Cachorro aprende por repetição. Isso eu costumo falar para todos os meus clientes. Cachorro aprende por repetição. Quanto mais você repetir um comportamento, mais ele vai fixar. Seja um comportamento positivo ou um comportamento negativo. Infelizmente, as pessoas reforçam muito o comportamento negativo. Quer ver um exemplo que as pessoas costumam fazer maravilhosamente e aí depois me chamam, André, me socorre. Eles compram um Rottweiler, eu adoro Rottweiler, sou criador de Rottweiler, então é fabuloso, é uma raça fantástica. As pessoas compram um Rottweiler num local qualquer. E aí, a primeira coisa que eles ensinam pro cão é pular. E aí quando a pessoa chega, ai que bonitinho, estimula aquele comportamento ao cachorro, e aí quando ele é filhotinho, ele pula, faz carinho, toma petisco, ou só faz o carinho, que lindo, maravilhoso. Só que esse cachorro ele vai ficar com 60 quilos. E aí quando ele pula em você e você não está preparado, tá desprevenido, você vai pro chão.
E aí me ligam, e o que eu faço? Eu falei, cara, não é o cão, é você que ensinou o cão da forma errada. Então a minha missão aqui com você é te mostrar que existe uma maneira correta de você lidar com o seu cão. Sem porrada, sem agressividade, sem ficar... Acaba sendo um trabalho de recondicionamento daquele... Exato. Esse é o grande lance, é um recondicionamento dos tutores. Porque não é só o cão. Porque se eu pego o seu cachorro e levo pro meu canil, treino ele durante 2, 3 meses, o seu cachorro vai andar sem coleira, vai responder os comandos de obediência, vai fazer as necessidades no lugar correto, vai vir quando eu chamar, ele vai fazer tudo comigo. Só que quando eu devolvo ele para você e você não muda o seu comportamento, em uma semana ele volta a fazer tudo acaba que é meio que como um atleta, né? Você tem que estar reforçando aquilo ali o tempo inteiro. Você precisa estar condicionando aquilo o tempo inteiro. E aí é igual pessoas, é muito mais fácil aprender o errado do que aprender o certo. Eu tenho um husky que eu atendo, ele é encapetado. Husky siberiano. E aí entra em um outro ponto que as pessoas acham que não entendem. Husky siberiano são cães de tração. Genética do cachorro é para puxar. Aí a primeira coisa que a pessoa faz, mete uma peitoral. A peitoral, ela já vai estimular o cérebro do cachorro a puxar, a tracionar. Então, quando você mete a peitoral no cachorro, a primeira coisa que ele vai fazer é te arrastar. E aí, cara, não é força. Ele tem 4 trações, nós temos 2. Ele vai arrastar. Ou então você vai pelo menos ficar com o braço doendo. Esse até que puxar, ele não puxa não. Mas toda vez que eu ia lá, ele pulava e puxava a minha barba. Pulava e puxava a barba. Eu já não ia de máscara porque eu sabia que ele ia arrancar. Na primeira, da segunda vez até foi. Depois, a hora que ele já chegava, eu travava ele já parou de puxar a barba, mas pulando o tempo inteiro. Pois é. Aí as pessoas precisam exatamente fazer isso, ter essa consciência. E aí o que os tutores fazem? Nossa, que bonitinho, ele tá pulando em cima do veterinário, mordendo a cara do veterinário. Que lindo. Ele adora o meu veterinário. Eu só acho que ele só puxava a barba mesmo, cara. Mas mesmo assim dói. Mesmo assim dói. Dói. Então o ideal é que você pegue esse filhote e comece a sociabilizar ele o mais cedo possível. Para que ele não tenha esse comportamento de achar que tudo é uma ameaça. Exato. Existe uma grande polêmica em relação a esse socializar. Quando a gente fala em socializar, não significa que eu vou pegar o meu filhote de 45 dias e vou botar ele lá no canteiro central que tem aqui na Asa Norte, junto com um monte de outro cachorro, numa grama onde eu não tenho controle nenhum. Esse meu cachorro ele não está com um ciclo de vacinas completo. É um risco eu expor ele daquela forma. Então, quando eu falo socializar os cães, cara, é no colo, é dentro do carro, é você colocar esse cachorro para ver outros ambientes diferentes da sua casa. Como eu falei no início, se ele cresce dentro daquela bolha, dentro daquela redoma, durante 3, 4 meses, que é quando se termina o ciclo de vacina, quando termina isso, tudo é novidade para ele. Ele vai puxar, ele vai pular, ele vai tentar, não necessariamente agressividade, mas ele vai tentar interagir de uma forma errada, porque ele não sabe como se comportar. Quando você pega um filhote de 45, 60 dias e começa a apresentar ele de uma forma, porque primeiro ele já vai estar com medo, ele não vai chegar de uma forma pulando, é completamente diferente de um cão já de 6 meses. Ele vai ficar meio mais recluso, vai devagar, e aí você começa a ensinar a partir daquele momento qual é o comportamento correto. Ali você começa a mostrar para ele, cara, você não precisa pular para poder chamar a atenção. Eles vão ficar perto de você assim. E aí você tá com o cachorro no colo porque ele ainda não tá protegido do ciclo de vacina. Então, esse cuidado é importante ter. Mas eu vou na sua casa, que eu conheço os seus cães, eu sei que seus cães são todos vacinados, é um ambiente completamente seguro, eu posso levar o meu filhote e deixar ele interagir com os seus cães. Geralmente o que eu aconselho pros meus clientes, tudo exatamente assim, que eles ficam assim, mas eu vou na casa de não sei quem. O ciclo de vacina tá legal? Do outro. O ambiente tem higiene legal. Então, cara, pode levar, deixa ele brincar, deixa ele... ser cachorro. Porque ele vai aprendendo exatamente. A conviver com outros. E dentro de uma matilha, existe uma hierarquia. Quando você vê os cachorros brincando, aquilo não é de qualquer jeito. A partir do momento que o cachorro mais velho, ou um cão, chega e fala... parou a brincadeira? Cara, parou na hora. Todos os cães obedecem isso. Ele vai mostrar isso de uma postura, ele vai rosnar, ele vai fazer alguma coisa, e aí vai começar a colocar limites no cães. Hoje o que falta muito é isso. Os cães terem um pouco de limite. Eles fazem o que querem. A questão, assim, qual é a sua opinião assim, a respeito dessa humanização? Porque a gente teve uma humanização muito
intensa, e com a pandemia, né? isso ficou muito forte, né? Acho que as pessoas que com a pandemia ficaram todo mundo de home office, e aí aquelas pessoas que tinham cachorro, mas não tinha aquele contato tão próximo com o cachorro, começou a ficar próximo demais. E aí com isso criou-se dois problemas. O primeiro é que criou-se uma coisa chamada ansiedade por separação. O cachorro desaprendeu como ficar sozinho. Eu sei porque eu sei. O doutor Fabiano teve aqui que trabalha com comportamento animal. Estava até comentando com ele. Eu sei exatamente o dia, porque meu consultório fica ali no Sudoeste, numa área onde tem umas kits. Então eu brinco com ele, cara, eu sei exatamente o dia que o dono do tutor daquele cachorro ele voltou ao trabalho presencial. Ele uivou e latiu o dia inteiro. E isso foi muito comum. Isso foi muito comum e foi muito procurado para cuidar dessa parte de ansiedade por separação. Porque as pessoas acabaram ensinando o cão a não ter dependência alguma. Então o cachorro ele tinha a comida, ele ditava todas as regras. E aí a partir do momento que você voltou para trabalhar no escritório, o cachorro ficou sozinho e ele não sabia o que fazer. Então uivar, destruir os móveis se tornou muito comum. O outro problema é essa questão da humanização. As pessoas esqueceram que o cachorro ele precisa correr, ele precisa usar o faro, ele precisa ouvir. E isso acabou ficando de lado. As pessoas não iam para a rua por medo, óbvio, da pandemia, uma situação completamente atípica, mas isso passou e aí as pessoas não retornaram a isso. Se acomodaram, é muito mais fácil você ficar em casa assistindo televisão do que você pegar o seu cachorro e dar uma volta aqui no Eixão no domingo. Então as pessoas precisam trazer isso. Os cães, eles precisam de interação. O meu cachorro, eu preciso que ele interaja com o seu. Mas não significa que eu tenho que deixar o meu cachorro rolar em cima do seu, até mesmo cheirar. Quando você anda no shopping, você não sai cumprimentando todas as pessoas. Olá, boa tarde, olá, boa tarde. Então, o cachorro ele não precisa cumprimentar todas as pessoas. E outro ponto que eu cito, que eu bato muito na tecla, é que você conhece o seu cachorro. Você tem certeza que o seu cachorro é um cachorro dócil, é um cachorro que não vai morder ninguém, é um cachorro que só quer interagir com os outros. Mas você não conhece os meus. E aí é onde acontece um monte de incidente. Então, as pessoas precisam tomar muito cuidado em relação a esse trato. Então, a pandemia mostrou muito isso para as pessoas, que você precisa, você vai sim amar o seu cachorro. Cara, eu tenho 2 Rottweilers, são 2 cachorros de 50 e 48 quilos, mas são os meus bebês. São os meus docinhos, eles vivem dentro de casa, eles dormem no sofá comigo, tem tudo isso. Só que são Rottweiler, eles têm limite, e a gente precisa colocar isso nos cães. Entendeu? Não é porque você está colocando limite que você está deixando de amar os seus cães. O problema é o excesso. É a falta de controle, é a falta de limite que as pessoas estão ultimamente. E aí isso acaba complicando até, assim, até pra gente. Você está fazendo faculdade veterinária. Sim, tô na mais pra frente, até a hora que você vai atender e tudo, é muito complicado, porque são cães que não obedecem nada, nem ninguém, mandam em tudo. É verdade. E aí cria-se um problema, né? Os tutores não conseguem visualizar. Aqueles que conseguem visualizar procuram um profissional e tentam resolver. O problema é quando o tutor acha bonito o cachorro pular para morder a barba do veterinário. Aí é difícil você conscientizar ele de que isso é um comportamento errado. Se esse cachorro vai para uma rua, vai passear, provavelmente ele tem esse excesso de energia, porque ou ele não passeia, ou o nível de gasto de energia durante o passeio é mínimo. Então, o passeio ele tem que oferecer atividade cognitiva o suficiente para deixar esse cachorro relaxado no próprio passeio. A gente não tem tempo para ficar passeando 2, 3 horas com um cachorro. Então, aqueles 10, 15 minutos que você faz, eles têm que ser o suficiente para poder drenar isso. E a primeira coisa é tirar a peitoral e usar um colar, uma guia de adestramento, por exemplo, onde você consegue controlar a cabeça do cachorro. E aí fica muito mais fácil. E aí, em vez do cachorro ficar com foco na pessoa, no externo, ele vai ficar com foco no condutor. E aí o passeio se torna muito mais agradável. Eu sei porque sim, eu lembro, eu era moleque, eu tinha um boxer e meu pai chegava dos plantões, ele é médico, pegava esse cachorro, cara, ele andava uma eternidade com esse cachorro durante a noite, porque eu sei que não era só pro cachorro, era o momento dele também. Exatamente. Relaxar, então ele hoje andava dia, um monte. A doença da moda é o estresse, a ansiedade. E aí, se você tem um cachorro, ele vai te obrigar a andar, a ir pra rua,
Você não precisa socializar, você não precisa ver gente. Eu saio com os meus cachorros, e por conta da faculdade de medicina veterinária, eu pego os meus cachorros às 11 horas da noite e vou dar uma volta no Guará com eles. É o horário que eu tenho, 11 horas, meia-noite, 1 hora da manhã. É o horário que eu tenho. Não só por eles, mas eu preciso sair, dar uma desligada na minha rotina, dar uma relaxada na cabeça, dar um reset. Acaba que é um momento de interação entre o cão e o tutor, que é relaxante para os dois, né? Sim, fazendo da maneira correta, né? Você pega um cachorro, ele sai pulando destrambelhado e quem aguente, né? E aí o que acontece? Isso vira um ciclo. As pessoas não saem com o cachorro porque ele arrasta muito, porque ele pula muito, porque ele toca o terror no passeio. E aí começa a deixar o cachorro recluso. E aí toda vez esse cachorro vai aumentando esse nível de ansiedade. Exatamente. Aí vira um ciclo. Ele não sai porque pula, ele pula porque não sai. E aí precisa quebrar esse ciclo. E a questão de ciúme entre um cão e outro na mesma casa? Então, se você tem um cão que ele tem um nível de energia... Porque você entende que não, o certo, a genética dos cães, eles são para viver em matilha. Então, o correto é viver com mais de um cachorro. Isso é ok, isso é tranquilo. Quando você tem um cachorro que ele está desequilibrado emocionalmente ou com energia demais, vai haver os choques. Então hoje quando eu sou chamado para resolver algum problema de cachorro que é agressivo, alguma coisa assim de ciúme com o outro cão, primeira pergunta que eu faço, qual é a rotina de passeio que você faz com o cão? Geralmente a resposta é nenhuma. Lá em casa meus cachorros. Vou confessar meu erro. Lá em casa praticamente a gente não sai, porque você entende sai que muito quando cedo, você chega muito tarde. A nossa rotina não permite. Por isso que o pouco do passeio tem que ser eficaz. Por isso que 10 minutos de passeio, você ir na esquina e voltar, tem que ser eficaz, porque a gente não tem tempo para rodar um dia todo, 1 hora, 2 horas com o cachorro. Então, se quando a gente tem 2 cães, eu tenho 2 Rottweilers. Eu tenho 2 Shih Tzus. Eu tenho 2 Rottweilers. Minha aparência com 2 Shih Tzus não pega muito bem. Faz parte. Eu tenho 2 Rottweiler. Então, imagina se esses 2 não conseguem ter uma união, uma harmonia tão grande dentro de uma casa. Cara, porrada de 2 Rottweiler eu não vou conseguir separar nunca, jamais. Eu tive lá em casa um problema desse com meus dog alemão. Teve uma época em que eu criei dog alemão, então eu tinha 2. Viveram maravilhosamente bem. Um belo dia eu fui dar banho em um, soltei para pegar o outro. No que eu fiz isso, os 2 se pegaram e quase se mataram. É complicado. Aí eu comecei a ter que deixar um separado, num lado do terreno e o outro no outro. E aí a gente começa a separar. E aí você acaba reforçando aquele comportamento. E aí na cabeça do cachorro cara, eu preciso matar aquele outro. Ele me fez ficar isolado. Porque e aí se vira não tinha como a gente, na vida corrida, não sei o que, minha mãe não ia dar conta de lidar com os 2. Então a gente acaba. Um deles, cara, tinha 92 centímetros até ser nele. Era um monstro. Nossa senhora. Um monstro. 60 quilos fácil. Era um monstro. Nossa. Então os 2 se pegando, cara, como é que você separa? A gente teve que enfiar a mangueira dentro da boca de um deles, abrir. Aí foi que a gente conseguiu puxar um para cada lado. E corri com o que tava mais machucado do veterinário. Separar briga de cão é uma coisa interessante também. Eu recebi recentemente um vídeo de um cachorro que mordeu a perna de acho que um Golden. Não lembro qual era a raça do que mordeu. Não, realmente eu não lembro. Mas mordeu o que travou. Cachorro depois que fecha a boca já era, né? Ainda mais se ele morde com a parte lá de trás, irmão, fechou e já era. E aí a galera não sabia o que fazer. E aí existe algumas teorias, eu tenho até um texto no meu Instagram falando exatamente sobre isso. Aquela galera vai pegar, pega a parte de trás do cachorro, levanta, aperta a parte dos cachorros, não sei o quê. Tem que tomar muito cuidado que existe uma coisa chamada transferência de energia. Se o meu foco é morder aquele cachorro, meu cérebro tá tudo voltado para aquilo, e vem alguém e bate aqui na minha lateral, aquela energia que eu tô ali, eu vou transferir para aquela pessoa, seja o dono, seja o dono, seja quem for. Mas o meu cachorro nunca me mordeu. Ele vai dar uma primeira pegada, vai ver que é você e vai soltar. Eu sei porque um outro dog alemão que eu tive também, meu irmão de madrugada, barulho, não sei o que lá, ele passou do lado do muro, tropeçou e caiu e bateu com a mão do lado. No que bateu com a mão do lado foi automático. É automático.
E aí ele vai identificar que é você, vai parar, vai soltar, beleza. Então, os cachorros estão brigando, cara, evita você chegar, botar a cara do lado do cachorro, cara, vai tomar uma mordida. Maneira mais eficaz de você separar uma briga de cachorro, principalmente de cachorro grande, é com a constrição. Vai meter uma guia no pescoço, uma corda, um cinto, alguma coisa, e vai subir aquele cachorro. Ele vai vir com outro cachorro pendurado? Sim, vai vir, mas ele vai subir e vai segurar. Ele vai precisar respirar. Exatamente. Ele vai precisar respirar. Quando ele precisa puxar o ar para respirar, é a hora que ele vai soltar o cachorro. E aí você tira esse cachorro do ambiente. Porque esse da mangueira foi a ideia mais rápida que a gente teve na hora que os dois estavam brigando. Porque puxa daqui, puxa dali, não consegue. Uma coisa que eu sempre falo para os meus clientes, você tem que treinar, todo treino que eu faço, todo trabalho que eu faço, ele é voltado para a realidade, para o dia a dia. Não adianta você ter um cachorro de faro, você nunca vai farejar um explosivo. Então não adianta esses treinos mirabolantes. O treino tem que ser voltado para a sua realidade. E a sua realidade é se envolver em uma briga com o cão. Pode se acontecer, ou o seu cão mordendo um, ou o outro mordendo o seu. Então você tem que saber como lidar. Você tem que estar preparado, você vai responder para aquilo que você treinou. Então essa informação nem todo mundo tem. E se você estiver na rua, onde você vai arranjar uma mangueira? A galera fala, mete um extintor de incêndio, que o barulho vai assustar. Beleza, e se você não tiver um extintor de incêndio, como é que você vai fazer? Então, porque a gente, lá nessa época dos meus dog alemão, eu tinha os dois dog alemão e um beagle. Depois eu tive os dois dog alemão e um poodle. Meu poodle arrumava confusão com meio mundo de cachorro. É uma raça maravilhosa. E aí eu tive um vizinho que viajou e deixou o cachorro sem água, sem comida, sem nada. Então ele passava lá para casa para comer. Só que era um Bull Mastiff. Nessa que ele passou, ele veio exatamente atrás do meu poodle. Só que no que ele tentou pegar o poodle, os dois dog alemão vieram em cima. Aí ali foi trabalho também. Mas são situações que acabam sendo situações extremas. A gente tem que estar treinado pro dia a dia. Uhum. As novidades, as intempéries sempre vão nos cercar. Eu nunca vou imaginar que... Uma vez eu estava saindo do Guará com a minha esposa, a gente tinha uma loja, um conjunto habitacional lá no Guará, e aí eu tinha acabado de dar banho no meu Rottweiler, e aí a gente foi passear, e ela foi à frente. E eu fiquei arrumando alguma coisa, eu sei que a gente se distanciou. Um rapaz foi sair de casa, foi entrar em casa, alguma coisa assim, ele vacilou com o portão, o pitbull dele, veio em cima dela. Aí eu vi o cachorro dele vindo em direção a ela. Eu não tive outra reação, eu só soltei o meu, dei o comando de ataque. Quando o pitbull pulou pra pegar ela, o meu pegou ele no pescoço. E aí foi aquela bagaceira, o Rottweiler e o pitbull. Aí eu tive que explicar depois pro rapaz, de uma forma bem didática, para ele tomar cuidado da próxima vez. Uma coisa que eu observo, muito somente eu moro ali no Guará, muita gente passeia com cachorro solto. Sim. Existe isso é um risco muito grande. É um risco absurdo. Por mais que o cão seja adestrado, tenha tudo, ele tem esse instinto às vezes de... E aquela situação, o seu cachorro é o quê? E o meu? Eu sei porque eu tenho um colega meu, veterinário, que ele tinha um canil de Rottweiler, o Sierrot. E ele adotou um que o cachorro era extremamente agressivo. Quando ele pegou, o cachorro já demonstrava sinais de que era agressivo. Ele conseguiu mudar esse comportamento, mas uma vez ele levou ele para nadar no lago. Aí ele conta, ele sentou no chão, e de repente ele viu o cachorro vindo exatamente como se fosse atacar. Aí ele falou, pronto, não vou ter tempo de levantar, não vou ter tempo de... Vinha vindo um outro cachorro por trás dele. Que ele disse que se não é o cachorro dele vindo, ele foi para pegar o de trás. Ele disse que ele estava morto. Então, assim, você tem esse instinto também que... Essa questão de você deixar o cachorro sem guia. Eu moro lá no Guará, moro lá na 14. Inclusive, acho que eu vi você passando. Eu moro na 12. É fácil de me identificar. Ver um gordinho, um careca com 2 Rottweiler rodando com cara de doido no Guará, sou eu. Acho que eu vi você lá no Guará também. Essa questão de andar com cachorro sem coleira. Em Brasília, existe uma legislação que obriga o uso de coleira em todas as raças. Não especifica. Todas as raças devem, no artigo 4º ela fala, todos os cães devem andar de coleira. Os cães de guarda e proteção devem andar de coleira
focinheira e ser conduzido por alguém em condições físicas para contenção. Ou seja, existe uma legislação em Brasília. Só que a galera olha pro meu Rottweiler e fala, cara, seu Rottweiler tem que andar de focinheira e de coleira. Eles andam de coleira e focinheira, isso aí é tranquilo. Mas aí, do outro lado da pista, eu vejo o camarada com um Golden Retriever solto. Ah, mas o meu cachorro é tranquilo. Cara, o seu cachorro é tranquilo. Mas se ele chegar de uma forma errada próximo do meu, os meus cachorros vão reagir. Eles vão entender que é uma ameaça. E são 2 Rottweiler, eles estão de focinheira, vão machucar o seu cachorro. Então, isso é um problema que eu tenho. A focinheira vai evitar de morder, mas o impacto é mesmo, exatamente. Isso é um problema que eu tenho direto no Guará quando eu estou passeando com meus cães. Eu evito sair no horário comum, porque a galera, eu coloco os cães, um de cada lado, os 2 de coleira, os 2 de focinheira, os 2 são treinados a andarem do meu lado. Então eu não tenho estresse nenhum com os meus cães. Quando eu vejo lá na frente um cachorro solto, eu mando os meus cães sentar e chamo o camarada, e aí? Tô com os 2 aqui, pode passar? Aí geralmente as pessoas pegam os cachorros, colocam na coleira, um ou outro ainda sai reclamando, mas existe uma legislação. O problema é que as pessoas acostumada muito, Brasil, né, infelizmente, as pessoas tinham que ser um pouco mais punidas por conta disso. Eles se preocupam muito com o Rottweiler, com o Pitbull, que é cão dócil, um cão de companhia. Cara, eu treino, acho que eu tenho uns 10 Pitbulls que eu treino. São extremamente calmos. Eu tenho mais problema com cães pequenos Exato. na hora de atender do que cães grandes. Eu tenho, o meu tatuador mesmo, ele tem duas American Bully, a Bela e a Fera. Cara, são um doce as duas. Eu chego lá e faço o que eu quero. Pois é. Existe um estudo da UNB... A Fox Paulistinha dele me dá mais trabalho do que as duas. Existe um estudo da UNB, eu acho que de 2000, 2010, alguma coisa assim, não recordo, que fizeram, a Faculdade de Medicina Veterinária, ela fez um trabalho exatamente sobre isso. E aí constatou que das mordidas que tem aqui em Brasília, dos incidentes de mordidas de cães que tem aqui em Brasília, 80% são de cães de médio e pequena raça. Médio e pequeno porte. Então, cara, 80% é coisa pra caramba. Esses 20% são os perdidos que tem aí no meio, entendeu? Mas assim, a gente ouve falar, todo dia a gente vê que cachorro morde alguém. Só que como é que é aquele pequenininho? Pincher? Um pincher. Eu tenho um... Pincher é uma raça maravilhosa. Que anda com ele solto. Pra lá e pra cá, o Thor. Então. Ele é extremamente obediente, ele chama, ele vem e tudo. É um fora da curva, amém, graças a Deus. O Thor é realmente fora, não sei se ele é Pincher ou é Chihuahua, é um dos 2, mas ele é extremamente obediente. Pois é, então, aí os incidentes que nós temos com cães são esses. Óbvio que a diferença de um Pincher é completamente diferente de um Rottweiler, de um Bully, de um Pitbull, entendeu? Mas é uma mordida. E qual é o grande nível dessa galera, desses 80% dos cães? Quase 50% são mordidas no rosto. Porque o que a galera faz? Ai, que bonitinho, que bonitinho. Tal, pegou o nariz, pegou a bochecha, pegou a orelha. Então, não é porque o cachorro até porque mais dependendo do jeito que você se aproxima, ele vai... Manejo de cão, né? É o que a gente aprende na faculdade. Manejo de cão. É o que eu aprendi no dia a dia com os cursos de adestramento. Manejo de cão. Então não é porque você é o dono do cachorro que você tem que ficar amassando, beijando, apertando o cachorro o tempo todo. Tem dia que ele não vai gostar. Não, como eu falei, eu tenho dois shih tzus. Eles são, assim, geneticamente a mesma coisa. São mesmo pai e mesma mãe. Ninhadas diferentes, mas mesmo pai e mesma mãe. Certo. E eles têm um comportamento completamente diferente um do outro. Então, assim, até mesmo indivíduos da mesma ninhada podem ter comportamentos diferentes. Exatamente. E aí identificar essa diferença de comportamento também interfere em como ele vai ser adestrado. Então, o grande lance das pessoas é o meu cachorro morreu, eu tô com um novo cachorro. Cara, não queira que o seu cachorro novo ele tenha o mesmo comportamento do seu cachorro antigo. São cães diferentes, são rotinas diferentes. Mas o meu cachorro ele fazia xixi e dava descarga. Esse aqui ele não consegue acertar o jornal. Eu falei, cara, qual é a idade do outro cachorro? Ele tava com 10 anos. Porra, esse aqui é um filhote.
são energias diferentes. Então, é um grande erro você querer que os dois cães sejam idênticos. Nunca vai ser. Eu brinco com a minha esposa que existe uma seleção natural. É um cachorro acelerado, um cachorro calmo. Um cachorro acelerado, um cachorro calmo. Meu macho é extremamente tranquilo. Agora, a minha fêmea... acelerada ao extremo. Nossa, é uma espoleta. E ela não é daquele cachorro que você vai brincar, ela vira de barriga pra cima e coisa. Ela não vira de barriga pra cima em hipótese alguma. Você sabe que ela é extremamente dominante. Exatamente. O virar de barriga para cima é questão de submissão. Ela é extremamente dominante, extremamente dominante. Voltando da história da lebre que você estava contando. Os cães, eles foram... Sim, a genética do cão, então, ele precisa de atividade física e atividade mental. Quando você traz o cachorro para dentro do apartamento, você não oferece isso para ele. Então, se o cachorro ele começa a ficar tempo demais ocioso, ele começa a desenvolver comportamentos inadequados. O primeiro deles é latir em excesso. Então, quando você tem um cachorro que ele começa a latir demais dentro do apartamento, você pode observar que o nível de passeio dele é reduzido ou zero. Eu sei, como eu falei, eu já confessei meu erro. Eu não saio. Maravilha, consegui mudar o comportamento de uma pessoa. E ela realmente tem, principalmente como eu falei, essa minha fêmea ela é muito dominante. Então ela tem essa questão de qualquer barulho, qualquer coisa do lado de fora, ela late. Então, aí o que acontece? Para suprir essa parte que nem sempre a gente consegue de passear com o cachorro, porque vai entrar em época de chuva, tá frio, eu trabalho, estudo, barará, um monte de coisa, existe no mercado pet brinquedos voltados para isso, que são brinquedos para enriquecimento ambiental. A gente tem algumas marcas aí que são muito conhecidas nessa área, que eles exatamente com esse propósito. Eu tenho um que eu adoro, que eu dou para os meus cães, é um osso oco, e no interior dele é cheio de petisco, concentrado, mais condensado. Cara, eu dou aquilo para meus cachorros, eles passam a tarde lambendo aquele osso. Então eles ficam lambendo. Geralmente que eu aconselho muito para os meus clientes, principalmente quando tem Jack Russell, Beagle, esses cães mais... às vezes uma garrafinha pet, cara, furar a tampa, enche de ração de alguma coisa e larga pra ele brincar. Isso aí é perfeito, só que aí, como é que você vai fazer isso dentro de um apartamento? A garrafa pet faz barulho pra caramba. Faz muito barulho, enche o saco. E outro, alguns cães eles perdem o interesse da ração. Então você substitui, a ideia é a mesma, você vai oferecer... Substitui por um outro petisco. Exatamente, em vez de você dar a ração, aqueles bifinhos de petisco, corta ele com a tesoura em pedaços pequenos. Quebra. Biscoito, o que você dá, alguma coisa diferente da ração, para que o cachorro tenha um estímulo maior para aquilo, entendeu? E a garrafa pet, você pode substituir ela por... Esse osso custa R$5 nessa loja gigante aí de pets que a gente tem aqui. Então esse enriquecimento, até agora para o pessoal que está voltando do home office para o trabalho presencial, esse enriquecimento ajudaria bastante. Então, o que eu costumo orientar para os clientes quando eles têm essa situação de ansiedade por separação? O seu cachorro, ele desaprendeu a viver sozinho. Ele não sabe viver sozinho. Ele não sabe viver sem o dono dele é tudo para a vida dele. Se você consegue substituir isso por algo muito importante, qual a necessidade primária de todo ser vivo? Comida. Se você consegue oferecer para ele fazer uma associação, porque hoje ele tem uma associação negativa, ele não sabe fazer nada sem a sua presença. Se você começa a associar a sua presença com algo extremamente saboroso, um petisco, a comida ou algo do gênero, ele começa a desligar cada vez mais de você. Então, se você tem um cachorro hoje que ele é extremamente ansioso quando você sai, cara, você compra um petisco desse, esse osso, por exemplo, existe uma marca aí de brinquedo pet para enriquecimento ambiental, que você recheia ele, congela e oferece para o cachorro. E aí aquilo ali ele tem um grau de dificuldade, porque não pode ser uma coisa simples demais e nem difícil demais, senão o cachorro perde o interesse. A garrafa PET, ela é os dois extremos. Ou ela é extremamente difícil, porque você coloca uns pedaços grandes e um furo pequeno, e aí não sai nunca, o cachorro perde o interesse, ou é extremamente fácil, com duas tapas que o cachorro dá, cai tudo no chão. Então você tem que equalizar isso e oferecer para ele enriquecimento ambiental, onde ele fique um certo período. Então, brinquedos congelados tem um resultado muito bom. Você pega um balão, você tritura o petisco, passa no liquidificador com frango e coloca dentro do balão, congela e oferece aquilo pro cachorro. Óbvio, né? Tira o balão.
Pelo amor de Deus, né? Tira o Porque balão. senão vai dar trabalho pro veterinário depois. Tira o balão, né? E oferece aquela bola de gelo pro cachorro. Cara, ele vai passar uma tarde lambendo aquilo ali. Se bota dentro da vasilha de comida, não vai fazer melecação na casa. Ele vai passar uma tarde lambendo aquilo ali. Você processa a ração, você processa o petisco. Eu uso isso para meus cães. Eu processo a ração com frango desfiado. E aí aquilo vira uma pasta. Enche o balão, enche o ossinho e congelo. E aí eu dou para meus cachorros. Cara, eles passam a tarde. Então, você está oferecendo o que é básico para o cachorro. Atividade cognitiva para conseguir alimento. Uhum. Então, ou seja, esse enriquecimento, oferecer, vamos dizer assim, distração para ele durante esse período em que você não está mais ficando em casa direto, auxilia bastante nessa questão da ansiedade. Sim, porque o cachorro, não adianta você só sair. Ele acostumou a... Toda vez que ele está com você, ele tem tudo. Ele tem carinho, ele tem atenção. Você pode estar lá no computador, mas sua mão está fazendo carinho nele. Ou ele chega perto de você, ele encosta em você, ele tem o reforço positivo. Quando você simplesmente se afasta, ele não sabe o que fazer. Então a gente vai substituir esse negativo, essa coisa negativa que ele tem, que é quando está sozinho, por algo muito, muito melhor, que é comida. Por isso não é a ração, é algo extremo, com valor exatamente, com valor muito maior do que a ração, para que ele tenha interesse em ficar com você. Óbvio que isso junto com uma atividade física. Atividade física é sempre primordial para uma qualidade de vida de cachorro. Vou ter que começar a andar atividade física, doutor, é crucial para a qualidade de vida do cachorro, doutor. Tem que começar a andar mais com os meus. Mas aí que tá. Não é você querer dar uma volta ao mundo, rodar 6 km por dia com o seu cachorro. A gente não tem tempo para isso. Com eles ali uma volta ali do lado de casa, na coleira. Né? Se eu largar a coleira, eu não vejo eles nunca mais na vida. Mas na coleira, de uma forma mais dinâmica, vai fazer com que os seus cachorros porque assim, eu vejo essa questão, principalmente no caso dos meus, né? O passeio é pouco, mas às vezes a gente ainda sai. Eu tenho um quadradão ali em frente que tem muito gato das outras casas. Então a questão assim, os cheiros ali são muito variados. Sim, você estimula o olfato do seu cão. Isso é fabuloso. Você falou que a sua fêmea, ela corre atrás das galinhas, então é óbvio que ela tem um instinto de caça muitíssimo apurado. Então quando você sai com ela e ela fica cheirando, tem que tomar cuidado naquelas pracinhas que tem o pessoal que mora por ali, bota um veneno para rato, aquela confusão toda, tem que tomar muito cuidado com isso. Uhum. Então, o cheiro, o estímulo, ela explorar o ambiente, para ela é fabuloso isso. Isso relaxa bastante. E nessa questão, então, dessas alterações de comportamento, destruir móvel, latir, é essencial também que o próprio tutor, nesse caso chamar o condutor desse animal, também entenda que você não vai chegar lá e vai fazer milagre. Se ele não colaborar, seu serviço todo vai por água abaixo. Eu costumo falar para os meus clientes que é o seguinte, eu faço 8 visitas no mês. Só que o seu cachorro não vai treinar 8 vezes. Ele vai treinar no mínimo 60 vezes. Porque você precisa treinar de manhã e à tarde. É como um Mais atleta. uma vez, cachorro aprende por repetição. Cara, se você não repetir, a gente vai protelar esse treino por 3, 4, 5, 6 meses. A grande diferencial do meu treino é exatamente isso. Eu não pego o seu cachorro e vou treinar e volto. Não, vem cá, André, me ajuda aqui. É assim que nós vamos fazer com o seu cão dessa vez. Eu ensino você como você precisa ajustar o comportamento do seu cão. Com isso, em vez de eu fazer o treino de 3, 4, 5, 6 meses, em 30 dias a gente consegue mudar o comportamento do seu cão. Óbvio que você precisa replicar isso durante os dias, durante o passar do tempo, para que isso fique cada vez mais fixo. Mas no meu Instagram tem um vídeo de um... Qual é seu Instagram? Só porque a gente... André Barbosa, adestramento de cães. No meu Instagram tem um vídeo de um Rottweiler, de um colega meu, um colega da faculdade. Ele falou, cara, meu cachorro, eu moro no condomínio, meu cachorro vivia dentro de casa, e aí quando eu tento passear com ele, ele quer matar todo mundo. E aí ele me mandou um vídeo do cachorro com a focinheira querendo matar um canicurso. Falei, cara, eu tô aqui perto, eu vou aí te fazer uma visita. A gente fez um treino de 40 minutos. E aí eu fiz um segundo vídeo no mesmo dia, ele passeou e me mandou, eu fui lá, mais ou menos 40 minutos, e a gente fez o segundo vídeo. O cachorro andando do lado dele, sem interação nenhuma com o meio.
Mas aí eu falei pra ele, você tá vendo que a gente mudou. Só que o seu cachorro precisa repetir isso várias e várias e várias vezes para que esse seja o comportamento adequado. Porque a gente tem que partir também do princípio que, assim, ele pode ser condicionado, mas ele não é burro. A gente ele consegue perceber, ele consegue perceber aonde ele consegue dobrar você. Exatamente. Eu brinco porque eu vejo lá em casa, meus cachorros têm a mania de latir no pé da mesa para pedir as coisas. Latir não, que eles não ficam latindo, eles ficam choramingando. Eles pedem. Eles vêm no meu home, eu só olho, eles sabem que dali não vai sair nada. Aí eles vão para minha noiva. E aí, é onde eles quando eu falo para ela não dar, que ela também não dá, aí eles quietos e vão comer a ração deles. Depois de quanto tempo? Depois de insistir pelo menos uns 5, 10 minutos. Por aí. O saco. Por aí. É aquilo que eu falei, comportamento, repetição. Eles entenderam, peraí, o que é? Esse cheiro, eu adoro pão de queijo, ó, tá fresquinho. Vou pedir. Uau, uau, uau. Cala a boca, cachorro. Tuf, joga o pão de queijo. Hahaha, trouxa, ganhei o que eu queria. Aí pede mais ou menos queijo, isso. É mais ou menos isso. Quando ele pede o pão de queijo e aí você não oferece isso e você substitui esse pão de queijo por uma sensação negativa, por exemplo, ele vai falar, peraí, antes se eu latir pedindo pão de queijo, ele me dava o pão de queijo, eu tinha um reforço positivo. Se eu latir agora uma borrifada de água na cara, um exemplo qualquer, peraí, isso é negativo. Então, eu não vou mais latir. E aí você muda a associação do cachorro. Você começa a oferecer os reforços. Eu bato muito nisso. A gente que tem cachorro, a gente vive com comportamento positivo e comportamento negativo. Reforço positivo e reforço negativo. Cara, isso não tem como você tirar de um adestramento. Existem algumas teorias que só vai pelo lado positivo. Porra, beleza, bacana, é bonito, mas eu tenho 2 Rottweiler. Como é que você vai ensinar que eles não podem matar o cachorro do coleguinha sem um reforço negativo? Porque eles têm que aprender que... vamos usar eles têm que aprender que se eles fazem alguma coisa certa, eles vão ser premiados. Sim. Se eles fazem o errado, eles vão ser punidos. Exato. Eu gosto de usar uma coleira. Não que essa punição seja da porrada do cachorro, da choque, aqueles extremos. Você não dá o petisco para ele, já é um reforço negativo. A própria coleira, se ele tenta ir pro lado de lá, e na hora que ele vai, a coleira ela não está, não é tensionada, mas ela não tem extensão o suficiente para ele chegar na parede, ele tenta e há pressão, isso já é um reforço negativo. E aí você começa a mostrar para ele, toda vez que você tentar fazer alguma coisa, você vai sentir um desconforto. Você quer andar do meu lado de boa, sem sentir nada, sendo algo prazeroso para mim e para você, ou você vai ficar tentando dar esse tranco pro lado e você mesmo vai gerar a pressão negativa? Você oferece essa opção pro cachorro, aquilo que a gente falou. Cachorro é extremamente inteligente. Com esse Rottweiler, em 40 minutos eu consegui mostrar para ele, porque eu falei para ele, olha, mostra o lado negativo. A coleira de adestramento é uma guia unificada, você coloca ela bem na base do pescoço, e aí tem uma trava. Também o povo usa aqueles enforcadores aqui embaixo. Não adianta. Ela tem que ser aqui exatamente atrás da orelha, não é? Exato. O pescoço do cachorro é músculo puro. Então, quando o cachorro trava esse músculo, cara, ele vai arrastar vai arrastar você, vai arrastar nós dois, e aí vai muito forte. Esse dog alemão, uma vez, foi correr atrás do moleque, não tava certinho, mas eu só vi foi o poste crescer nos meus peitos e arrebentar o trem, e ele foi embora. Então, quando você coloca na base do pescoço, ele vai travar aquilo e vai puxar. Na parte de cima do pescoço é a parte um pouco mais sensível. Existe uma galera que fala que vai machucar a traqueia, que tem problema de traqueia, desvio de coluna, não sei o que, não sei o que. Não existe de estudo científico. Porque teoricamente, a hora que ele começar a perceber que o tranco é mais forte, ele mesmo começa a reduzir. Que tá. Não há pau, não há porrada, não existe aquele tranco da base do pescoço que te arrastou e estourou a coleira. Na parte de cima não há, porque gera desconforto. E aí ele para. Então você consegue controlar, igual tá no vídeo no meu Instagram, com 2 dedos você consegue segurar um Rottweiler de 60 quilos. Entendeu? Sem estresse, sem porradaria, sem fazer maus tratos com o cão. Você só oferece o reforço positivo, e que o reforço negativo. Andar comigo sem estresse é um reforço positivo, porque a gente está caminhando sem estresse. Se você tenta pular pro lado e você está na guia, na posição correta, no lugar tranquilo, ela vai gerar uma punição. E aí você oferece pro cachorro. E óbvio que o cachorro é extremamente inteligente, ele quer andar com isso. E se nesse reforço positivo você insere um petisco, cara, acabou, você consegue treinar o seu cachorro muito rápido. Se você pudesse dar uma dica pra galera, assim, pra desde pequeno, começar a observar
esses comportamentos que podem levar a esses desvios. Qual seria essa dica? Então, o primeiro ponto que você precisa ter é qual é o seu nível de energia. Você precisa saber isso. É uma pergunta simples, mas nem todo mundo sabe a resposta. Qual é o seu nível de atividade física? Qual é o seu tempo que você dispõe a ter um cachorro? Ah, eu não tenho tempo nenhum. Cara, então vai na Feira do Paraguai e compra um de pelúcia. Todo e qualquer raça precisa de dedicação. Nem que seja, mesmo que você falou que você não passeia com seus cães, geralmente eu brinco mas bastante você com tem eles em casa. interação. Essa interação é necessária. Não precisa ser de 1 hora. Se você tem o direcionamento correto, 10 minutos de bolinha com atividade cognitiva... Eles jogam o brinquedo, eles buscam, traz e fica nessa, aí um briga com o outro para puxar para cá, para lá. Isso. Se você inserir os comandos de obediência nesse meio, você vai conseguir deixar eles relaxados muito mais fácil. Se você pega o petisco, pega a bolinha, joga, eles trazem a bolinha. Antes de você jogar a bolinha, você dá o comando senta. Você já percebeu que quando você começa a fazer isso na sequência, o seu cachorro já entra no modo automático? Você joga o brinquedo, ele traz, antes de você jogar, ele já está correndo para o mesmo lado. Muda a direção. Joga para trás, joga para lateral, joga para o outro lado. Porque quando você começa a entrar no modo mecânico, ele já para de ter atividade cognitiva. É só física. Geralmente eu brinco sempre... Joga, vai para um lado, vai para o outro e aí insere os comandos de obediência. Às vezes eu brinco, vou jogar e não jogo. Então, a galera precisa, primeiro ponto, entender isso. Que toda e qualquer raça precisa de dedicação. Cara, 10 minutos é o suficiente. Segundo ponto, achar um cão que tem o mesmo nível de energia que você. Não adianta você, que é um atleta, querer um bulldog inglês. Ele não vai conseguir correr com você. Mastiff napolitano. Ou o inverso. Eu detesto sair de casa, eu tenho um border collie, um labrador, um golden, um beagle. Beagle é meu trauma de infância. Então, assim, são cães que demandam muita energia. Óbvio, mas o meu sonho é ter um beagle, mas eu detesto atividade física, mas eu quero ter um cachorro. O que eu faço? Cara, a gente vai precisar criar um meio, e hoje existem meios para isso, para gastar a energia do seu cachorro. Seja em daycare, seja em esteira, seja contratando um passeador para ele. Existem meios. Mas o cachorro precisa de atividade física. Porque se ele não tem atividade física, esse primeiro resultado vai ser esse: latir em excesso. Latir em excesso. Geralmente o cachorro ele vai latir em excesso quando ele está com muita energia. Então, primeira coisa que eu faço é aumentar o nível de passeio ou fazer com que esse passeio seja efetivo. Depois a gente começa a fazer as associações. Então, toda vez que o cachorro ouve a campainha, ele ganha um petisco. Antes dele latir, porque se ele latir já era. Ele tem... Antes dele latir, eu já combinei com você, você vai tocar a campainha, então antes de você tocar a campainha, eu estou já dando petisco para ele. E ele começa a associar aquele som a algo positivo. E aí ele tende a parar de latir. Então, quando o meu cachorro ele destrói a mesa, o que eu faço? Cara, provavelmente o seu cachorro está ansioso. Provavelmente está ansioso. Por isso ele rói a mesa, por isso ele rói a parede, por isso ele destrói o chinelo, por isso ele destrói o sofá, porque ele acha que é uma toca. Queria agradecer a presença, acho que a gente falou aí bastante coisa, bastante informação. Queria agradecer mesmo a presença, né? Dizer que aqui a gente conta com o apoio do Vídeo Estúdio Plano B, vídeo, internet, marketing, tem toda a estrutura para vídeo institucional, curso, videoaula, o que quiserem fazer. Dizer também que a gente está no Spotify e nos outros agregadores de podcast. Pedir aí que vocês avaliem a gente lá no Spotify, para dar aquela força para nós. Curtir, compartilhar, comentar, né? E realmente agradecer. Eu agradeço imensamente o convite. A gente teve os desencontros. Mas foi difícil. Deu tudo certo. E deixar meu Instagram, pessoal, André Barbosa, adestrador de cães. Lá eu sempre coloco alguma dica, sempre coloco alguma coisinha. A gente vai colocar na descrição do vídeo. Perfeito. Então, e mais uma vez, obrigado aí pelo convite. E é isso, e até a próxima semana. Valeu.